A Justiça Mineira condena a Prefeitura de Montes Claros, no norte do estado, a indenizar um motociclista que foi vítima de abuso de autoridade cometido por guardas municipais. A abordagem policial é sempre questionada pela sociedade. Uns aprovam os métodos adotados pelos policiais e outros se surpreendem com a atitude considerada agressiva por estes profissionais. Chega com toda a ignorância em cima dos outros, aí manda encostar na parede. Tem uns que abordam normal, mas agora tem uns que não abordam não. Já manda botar a mão na cabeça, chama de vagabundo, quer bater. Agora tem uns que fazem o trabalho certo, agora tem uns que não fazem, né? Todo policial, ao exercer a função, tem que obedecer a alguns critérios previstos em lei. A Lei 4898 de 1965 trata dos conceitos administrativos que tipificam as condutas contrárias à legislação no que diz respeito ao âmbito penal e disciplina a conduta do policial. Se eventualmente vierem a se exceder e cometer algum delito capitulado na lei de abuso de autoridade, podem responder criminalmente por isso, além da eventual lesão corporal ou homicídio ou tentativa de homicídio que desse abuso decorrerem. Em Montes Claros, Minas Gerais, um motociclista se recusou a retirar a sua moto da frente da entrada de um prédio. O porteiro chamou os guardas municipais. O motociclista resistiu à prisão. Alegou que foi rendido e agredido fisicamente com socos e pontapés, além de ser jogado no chão e algemado pelos policiais. O TJ Mineiro entendeu que, no caso, ficou demonstrada a atuação dos agentes públicos com abuso de poder. Os desembargadores confirmaram a sentença de primeira instância e condenaram o município a indenizar o motociclista em R$10 mil pelos danos morais sofridos. Muito bem, e agora, para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, nós vamos conversar com o advogado criminalista Pedro Ivo Veloso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo, e seus telespectadores. Obrigado. Nesse caso específico da matéria, resistir à prisão. Olha, o policial não tem que ser ríspido? Pode ser considerado realmente aí um caso de abuso de autoridade? Porque o policial, se ele resistiu à prisão, o policial tem que ser duro. O que vai pautar, Paulo, o critério para ver se tem abuso ou não de autoridade é o excesso. Quer dizer, se a conduta dos policiais foi excessiva, quer dizer, já imobilizaram a pessoa e mesmo assim continuaram com rispidez, como você disse, continuaram com força, então houve excesso. Nesse caso, o abuso de autoridade. Agora, o uso da força pelos policiais, ele é aceitável desde que seja necessário para se conter uma determinada situação. Nesse caso, pelo que se viu da decisão do Tribunal de Justiça, quer dizer, a conduta dos policiais suplantou o necessário para conter a situação, que no caso era prender aquela pessoa. Tá bom, esse é um caso, né, meio delicado de se analisar, porque como provar que houve um abuso de autoridade? Qualquer meio de prova é admitido, pode ser prova testemunhal, pode ser por um vídeo, uma filmagem, por exemplo, determinadas ações policiais, a gente vê muito nos Estados Unidos, mas no Brasil estão querendo implantar isso e filmar a ação policial com um duplo objetivo. A primeira é produzir uma prova de um eventual abuso do policial e dá até mais segurança para o policial fazer a abordagem no limite do aceitável, porque ele sabe que filmado ele está protegido. E também garantir uma prova, eventualmente, se aquela pessoa pratica um excesso, se aquela pessoa desacata o policial civil. Então, qualquer meio de prova, como eu disse, testemunha, mas pode ser também um vídeo, pode ser uma perícia, qualquer meio de prova é admitido para provar um abuso de autoridade. Tá certo. Aqui no Brasil, por exemplo, onde as viaturas sempre estão com 2 ou 3 policiais, fica difícil quando o cidadão está sozinho. Então ele é abordado por isso. Então fica difícil provar num caso como esse, né? É difícil provar, mas eu chamo a atenção aqui, um caso como esse que apareceu no Tribunal de Justiça, que a perícia, quer dizer, o exame de corpo de delito, ele tem uma função muito importante. Se o cidadão diz que foi agredido em tal lugar de determinada forma, e a perícia bate exatamente com aquele relato, e o relato dos policiais é totalmente contrário a isso, então a gente vai ter um caso em que a versão do cidadão tem uma verossimilhança. Quer dizer, ela parece verdadeira. E, portanto, o que ele disse está amparado em uma prova e pode servir para uma ação por abuso de autoridade. Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores e vamos ver agora a primeira delas. Meu nome é Rony dos Santos, sou estudante. Gostaria de saber se abuso de poder e de autoridade é a mesma coisa.
E então, doutor, como é que fica isso? Abuso de poder e abuso de autoridade são dois conceitos que descrevem mais ou menos a mesma situação, o mesmo fenômeno. Mas o que quer dizer um, o que quer dizer outro? Abuso de autoridade é um crime. Quer dizer, está previsto numa lei específica de 1965 que prevê a sanção administrativa, penal e civil por uma série de condutas elencadas ali. O abuso de poder ele é um gênero do qual o abuso de autoridade é uma espécie. O abuso de poder ele é todo ato administrativo executado ou com excesso de poder ou com desvio de finalidade. Então, qualquer abuso de autoridade vai ser um abuso de poder, mas não se pode dizer o contrário. O abuso de poder ele é mais genérico, nem sempre vai ser crime. Tá bom, mas no caso de abuso de poder, também a pena é a mesma prevista no abuso de autoridade ou não? O abuso de poder ele vai sempre permitir sanção administrativa, quer dizer, a demissão do servidor, ou uma advertência, uma suspensão, a sanção civil, que foi o que a gente viu na reportagem, quer dizer, uma indenização, mas nem sempre é penal, porque o penal ele protege só as agressões mais graves. Tá bom, então vamos a mais uma pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Guilherme Cirilo, eu sou autônomo. Eu gostaria de saber quem a pessoa deve procurar se ela for vítima de abuso de autoridade. É boa pergunta essa, hein? É uma boa pergunta. Não há uma rigidez, mas, em regra, se for um abuso de autoridade cometido por um determinado servidor, deve-se procurar aquele órgão e procurar a chefia imediata daquele servidor ou procurar a corregedoria quando há. Deve-se procurar também a Polícia Civil, que é encarregada de registrar ocorrências de crime. Então, se houve uma agressão física, por exemplo, que é um crime, quer dizer, além de abuso de autoridade, dependendo da agressão, se ela for grave, o agente público vai ser também apenado pela lesão corporal. Então, deve-se procurar a Polícia Civil ou o Ministério Público e também o órgão pelo qual esse agente cumpre aquele serviço. E é bom ressaltar aqui que a gente está falando de um exemplo que foi uma lesão corporal, quer dizer, foram agressões que a pessoa sofreu, mas o abuso de autoridade ele é bem mais amplo, quer dizer, ele é apenas, por exemplo, lesão, violação ao domicílio ou do sigilo de correspondência. Qualquer ato que viole o sigilo da correspondência, a lei apena como abuso de autoridade, não é só a incolumidade física da pessoa. Tá bom, então quer dizer que o abuso de autoridade pode ser identificado também em questões verbais. Ou seja, o policial pode falar, se dirigir abusivamente a uma pessoa, pode ser considerado também isso como abuso de autoridade. A lei prevê que o excesso de alguma autoridade que estiver fazendo uso, quer dizer, da força da autoridade, mas que ofender a honra da pessoa, pode ser verbalmente. Isso também é abuso de autoridade. Não é só apenas agressão física, o excesso físico. Então, o excesso verbal, a humilhação pública de uma pessoa, também é abuso de autoridade. Tá bom, temos mais uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos lá. Meu nome é Paula Maria de Oliveira e eu queria saber se o abuso de poder é crime. A gente acabou de falar sobre isso, né? Mas vamos responder mais uma vez, né? Isso é crime, é previsto na lei. Agora, deixa eu complementar, então, essa pergunta de nosso telespectador. O policial, quando entra na casa de uma pessoa, né? Às vezes abre para entrar sem que a pessoa o convide a entrar. Isso também pode ser considerado um abuso de autoridade, não? Vai depender se ele tiver um mandado judicial em mãos. Só pode se entrar na residência de alguém ou com autorização dela ou com mandado judicial de dia. Então, se ele entrar com mandado judicial à noite ou entrar sem mandado judicial e sem autorização, quer dizer, a não ser que haja uma situação de flagrante, quer dizer, alguém esteja cometendo um crime dentro, e todo mundo pode entrar naturalmente, ou que haja uma situação de desastre, vai salvar uma pessoa em perigo. Fora isso, se ele não tiver um mandado judicial ou estiver cumprindo à noite, é abuso de autoridade. Tá bom, doutor Pedro Ivo Veloso, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.